Todos os dias, a partir das 8 da noite, você pode saber quais são os assuntos convidados do nosso programa. É só você acessar nosso site. O endereço é tvbrasil.org.br/espaço público. O governo da Austrália aprovou hoje uma declaração em que pede pela primeira vez perdão aos aborígenes. Hoje, a minoria mais pobre do país. A moção, no entanto, não prevê indenizações. Diná Guimarães é antropóloga, está aqui conosco. Esse é um pedido que demorou. E qual é exatamente a razão desse pedido, Diná? Eu acho que é preciso a gente começar por aí. Eu acho que eu achei muito interessante a postura do Rudd, né? É que ele coloca a questão, né, dessa reparação em relação aos aborígenes como o ponto-chave do governo dele, né? Ao contrário de outros governos conservadores, ele vai, então, ter uma postura política, que a gente estava discutindo, né? Ética, e não só ética, mas também efetiva. Digamos, se a gente comparar com o programa do governo Lula, né? Que eu acho que, quando Manuel fala, deveria estar sendo cobrado, o que aconteceu quando ele subiu a rampa com todo o povo acreditando nele? Ele disse que não teria nem mais um analfabeto no Brasil, não é isso? Que ele ia exterminar o analfabetismo no Brasil, e ao mesmo tempo que as pessoas não passariam mais fome, não é isso? Então essa foi a plataforma vitoriosa que todos nós brasileiros nos identificamos, nós de esquerda, enfim, sentimos um orgulho, né, de ver aquilo acontecer. Então vem o Rudd e diz, olha, o que aconteceu com os índios entre 1910, os aborígenes australianos, e 1970, foi simplesmente, eles foram retirados da sua casa de maneira cruel, né? Ela está falando da criança, a criança era retirada de casa e era criada em verdadeiros campos de concentração. É claro que eu estou falando aí no sentido de Foucault, da instituição total, não havia tortura, né? Mas no sentido de retirar, então, a criança do seu núcleo familiar, de afastar da mãe, do primeiro afeto, né? E criar, então, esses aborígenes... Em nome da civilização. Civilizar os índios. O que vai acontecer, que eu mostro nesse livro que eu escrevi com os índios? É um trabalho precursor nesse sentido, Museu porque... de Arte e Origens. Exatamente. Esse é o conceito do Mário Pedrosa, que foi um grande socialista, que para a gente falar do Brasil, a gente tem que se voltar para as nossas origens, não é isso? Então, o Museu das Origens seria exatamente esse momento que o Mário, então, volta do exílio, né, já com câncer, e ele generosamente doa para nós a ideia da gente olhar para o índio, olhar para o africano, né, olhar para a cultura popular, ao lado do contemporâneo, do neoconcreto, que ele foi o grande mentor, né, Eliot Sica, Lígia Clark. Então, nós vamos pensar, então, vamos voltando aí à questão da política mesmo do Rudd. Então, é o ponto principal. Ele vai, politicamente, pegar esse período terrível, né, da história australiana e transformar, então, na plataforma principal dele. Como? 2 pontos-chave. Saúde, a grande mortalidade infantil, são 450 mil aborígenes. Nós temos mais de 500 mil índios vivendo no Brasil. Eu trabalho com os Guarani aqui no estado do Rio, a aldeia de Araponga, principalmente, que fica ali em Paraty, perto de Trindade. A aldeia de Paraty-Mirim é uma favela, né? Para quem puder visitar, fica na estrada. Aconselho aqui a todos os nossos espectadores que vejam os Guarani de perto, porque são os mais pobres do país também. Há mortalidade infantil, a desnutrição entre os índios, há uma política de extermínio dos índios no Brasil. O CIMI vai publicar agora em abril um relatório dizendo que em 2006 e 2007 houve um aumento de 40% da violência contra os índios. Então, que plataforma é essa do nosso presidente? Eu não culpo Lula pessoalmente, eu não sou uma pessoa, enfim, sectária nesse sentido, mas eu acho que é a mentalidade. Quando a gente está falando da ética, a gente está falando dos cartões corporativos, falta a gente da sociedade civil cobrar desse governo e falar, vem cá, eu votei porque eu acreditei nisso aqui. E o que aconteceu no caso dos índios brasileiros, né? A soja, a pecuária, tem invadido as terras, tem colocado os índios numa situação, eles são acuados, até socialmente, porque politicamente eles não são cidadãos, eles não têm carteira de identidade, eles não podem votar, eles não têm direito civil. Então, nós somos o último país, fomos o último a abolir a escravidão e seremos o último a tirar o índio dessa situação, né? Então, é quase
oposto, né, o contraponto do que o Rudd está fazendo. Qual é a situação dos aborígenes hoje na Austrália? Olha, eles têm uma taxa muito grande de mortalidade infantil e eu vou falar... Longevidade menor, também bem menor. Bem menor, né, devido a essas doenças endêmicas. O que acontece no Brasil, por exemplo? O antropólogo Guilherme Verlan, que é meu colega, está no Vale do Javari, que fica ali no Amazonas, fronteira com o Peru. 3.800 índios, 15% está infectado com hepatite B, que é um vírus 6 vezes mais letal que a AIDS. Existem vacinas e que o governo vai dar a vacina para eles. Há 20 anos que eles vêm morrendo, né, gradativamente, sendo exterminados. Este é um dos compromissos. É a saúde, não é isso? Quer dizer, é exatamente para o Rudd, ele vai então tentar terminar com essas grandes epidemias que dizimam os índios e terminar com o analfabetismo. Qual seria a maneira que ele está fazendo isso? Existem museus, né? Essa é a política indígena no mundo todo. Eu já estive no Peru, trabalhei com os índios Pueblo em Novo México. É exatamente revitalizar a cultura. É fazer com que eles entendam a língua. Foi o primeiro que foi exterminado, né? Quando eles vão ser civilizados, eles não podem mais falar a língua deles. Eles não podem mais, no caso dos índios tucano do norte, aqui no Alto Rio Negro, eles tinham o jurupari, que era a grande flauta sagrada, ritual, e eles então são obrigados a abandonar o jurupari pela cruz, não é isso? Pelo símbolo católico. Então, a cultura, nesse sentido, para nós antropólogos, é preciso revitalizar, é preciso que a gente retome, então, esses signos e símbolos. O que me assusta é o seguinte: nós tivemos aqui um general, o melhor de todos os generais, para mim, pelo menos nunca se meteu em dar golpe em ninguém, se preocupou em resolver o problema dos indígenas, que foi o grande general Rondon. Ele há muitas décadas colocou, pelo menos não com a clareza que o senhor está colocando aqui, mas uma visão de integração dos índios a partir do respeito à cultura deles, etc. Por que este país, este povo, que afinal de contas isso é uma coisa que atinge a todos nós somos corresponsáveis por isso, não apenas o governo. A nossa indiferença pelos índios, a minha indiferença, é de eu ficar assustado comigo mesmo. Porque eu que me meto a gostar, a me interessar por questões sociais, você está me fazendo lembrar aqui, está me colocando, Milton, você tem pensado em índio, né? É isso que você está me dizendo. Você está fazendo isso. Então, eu pergunto, por que nós não fomos capazes até hoje de ter uma política séria em relação aos índios? Uma das questões principais, né, no caso do Rondon, ele tinha sangue indígena, não é isso? Claro. Nós, brasileiros, não queremos ver o nosso sangue indígena. Todos nós, se formos tirar o nosso DNA, o índio está na gente, não é isso? Está no nosso sangue. E nós queremos ser a Barbie, no caso das mulheres, nós queremos nos identificar com o ideal louro, né, da mulher de Miami, enfim. Nós não temos, a nossa autoidentidade enquanto brasileiros está totalmente esquizofrenizada. Se existe esse termo de psicanálise. Nós somos africanos, né? Se olhar para um negativo nosso, a gente se perde na miscigenação, né? Nós estamos totalmente misturados, né? Não, se perde no sentido de tantas coisas que temos, tantas misturas que somos, né? E, Márcia, eu te lembro também o seguinte, eu estava comentando aqui com o nosso colega cientista político, por onde foi que começou o cartão? A ministra de Igualdade Racial, não foi? Exatamente. Não foi a ponta do iceberg? Pois é. O iceberg é uma coisa isolada e branca, mas não é exatamente, então, nos despossuídos, naqueles que estão na base da pirâmide social, que esses problemas afloram com mais clareza. Por quê? A gente se pergunta. Porque no momento em que essas pessoas nunca tiveram, né, o acesso ao poder, ela mesma declarou que ela teve péssimos assessores que não a orientaram. Então, a gente tem que acreditar, né, no momento que ela era uma pessoa honesta, mas que não conseguiu lidar com o sistema, com essas regras, não é isso? Que ela era uma pessoa que veio de uma camada inferior, não é isso? Você está falando em acreditar, eu ainda tenho a credibilidade, quando essa cena na Austrália me deixou absolutamente feliz. Eu fiquei olhando e falei, ai, que coisa legal, né? O cara, ele está reconhecendo o seu povo, porque isso é reconhecer o povo, né? E a importância da palavra perdão. Olhar para o Maori, Esse é que é importante. A importância da palavra perdão. Exatamente. Eu acho bacana, eu acredito nisso, né? Continuo até acreditando nessa boa intenção do analfabetismo aí, né? Eu acho que a gente olhar para a gente, né? Não ter vergonha de pedir perdão, que